É isso aí, chegamos ao momento de mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Vamos falar sobre o início dos trabalhos das CPIs da fake news aqui no Legislativo Paulista. Kate. Olá, boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a você, ao Daniel e a todos que nos acompanham pela Rede Alesp. É isso aí, deputado sempre muito gentil, atendendo aos convites da Rede Alesp. Para começar, deputado, estamos aí retomando os andamentos da casa, importantes iniciativas, como, por exemplo, as comissões e também as CPIs. Eu gostaria de escutar do senhor qual é a perspectiva desta nova fase. Primeiro que é importante a retomada dos trabalhos. A Assembleia iniciou com as comissões permanentes e o passo seguinte, conforme já tinha decidido o presidente à mesa, era a instalação das CPIs. E agora a gente tem, a partir dessa semana, as CPIs sendo instaladas, o que mostra que é possível a retomada dos trabalhos, mesmo nesse momento de pandemia. Isso para a Assembleia, para o Estado de São Paulo, para as pessoas que acompanham os trabalhos da Assembleia, é muito importante. Certo. Deputado, amanhã se inicia, então, os trabalhos da CPI das fake news, né? Uma comissão que o senhor defendeu muitas vezes, inclusive aí em plenário. Amanhã, então, acontece a eleição, né, do presidente e do vice, que farão, então, a condução das atividades. Eu queria que o senhor falasse um pouco da expectativa para esse ato na CPI, né, e o andamento dos trabalhos. Bom, primeiro que assim, é preciso que se construa uma presidência e uma vice-presidência que tenha um amplo consenso. Isso tem uma importância grande para que a gente possa começar os trabalhos sem um racha, uma ruptura e que impeça que a CPI produza o que precisa ser produzido. Eu acho que a CPI tem bons nomes. Eu acho que essa discussão vai se dar de uma forma muito tranquila e a gente vai poder compor uma presidência e uma vice-presidência que agregue valores e que também contribua com uma pauta extremamente importante para que a CPI, ao final dos seus trabalhos, tenha o que apresentar, o que mostrar para as pessoas e para o Estado de São Paulo em especial. Agora, deputado, o senhor avalia que pode ser considerado, sei lá, um desafio realizar uma comissão parlamentar de inquérito em ambiente virtual, em ambiente online? Você acha que é possível manter o mesmo andamento do que uma CPI tradicional, presencial? Como o senhor avalia essa situação? Daniel, vai ser a primeira experiência aqui na Assembleia com uma CPI virtual. Com certeza nós vamos enfrentar desafios muito grandes, mas eu acho que é isso que está nos colocado agora nesse momento ainda em que a pandemia não reduziu e que a gente tem uma quantidade de mortes grande, o número de pessoas contaminadas também. Então, nós vamos ter que enfrentar essa nova fase do parlamento, no caso das CPIs, com aquilo que nós temos. E eu acho que nós vamos dar conta. Óbvio que uma CPI sempre é importante você, às vezes, numa acariação, na presença de convidados, ter o olho no olho. Muitas vezes você consegue tirar muito mais se a pessoa estiver presente. Mas nós vamos, aos poucos, enfrentando essa novidade que nos está colocado. São as reuniões virtuais e agora, a partir daí, com as CPIs também de forma virtual. Vamos ver como é que vai se dar. Eu tenho uma expectativa muito positiva e acho que a gente vai ter condições de dar conta desse trabalho. Certo. Deputado, outras CPIs, inclusive, foram protocoladas, né? Como a de quarteirizações, a de segurança dos alojamentos dos clubes desportivos, de transporte escolar, de violência sexual contra estudantes do ensino superior. Enfim, para que a gente possa explicar um pouquinho, né, para o nosso público aí que não sabe como que funcionam as coisas aqui, né, no Parlamento Paulista, eu queria que o senhor falasse um pouco como que funciona, então, a instauração de uma CPI e de que maneira vocês selecionam os temas, né, que vocês trabalham, então, aí ao longo do ano.
Pergunta importante, porque é preciso deixar muito claro, porque são essas as CPIs que estão sendo instaladas e não outras. É porque no início dos trabalhos legislativos, o governo fez uma manobra, criou uma fila virtual que teve gente durante 2 dias para protocolar requerimentos e para evitar uma CPI que a oposição estava propondo, que era a CPI da Dersa, uma CPI importante, aliás, dessa que o governo do Estado extinguiu, mas não conseguiu extinguir os seus pecados, os seus crimes, não os crimes cometidos pelos funcionários da Dersa, preciso deixar claro, por aqueles que operaram para o PSDB milhões de reais que foram desviados. Aí o governo, numa manobra, apresentou 10 propostas e que se esgotam agora. Essas são as últimas 5 da lista do governo. A próxima CPI é a CPI do Rodoanel. Vamos ver qual vai ser a próxima manobra do governo para poder evitar. Nós esperamos que não haja, até porque, para que se cumpra o regimento, 10 CPIs estão sendo instaladas e a 11ª é a CPI do Rodoanel. Então, tinha uma lista das primeiras CPIs, são essas, nós estamos concluindo, por isso que entraram esses temas, e agora nós vamos instalar 5, elas vencidas, nós vamos para a CPI do Rodoanel, que para a oposição era a CPI mais importante naquele momento que iniciava os trabalhos legislativos do ano passado. Legal. Olha só, a CPI das fake news tem 120 dias de prazo de funcionamento, deputado. E ao final desse período, eu gostaria que o senhor explicasse para o público que acompanha agora o Jornal da Rede Alesp o que acontece com os dados, informações e os depoimentos que são coletados. Que tipo de encaminhamento é dado para esse conjunto de informações que são descobertas na CPI, deputado? Então, ao final da CPI é apresentado um relatório, ele é votado, ele pode ser aprovado ou rejeitado, e aí aprova-se o relatório final, e ele é encaminhado ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as medidas necessárias. Em alguns casos, você pode até produzir projetos de lei a partir do trabalho que foi feito pela CPI, você pode representar no Tribunal de Justiça, tudo vai depender do desdobramento do trabalho realizado. Então, é esse o grande desafio que está colocado para a gente, não só nessa CPI, mas em todas as outras. Certo. Deputado, a gente sabe que ao longo da CPI, pessoas são convidadas para participarem, né, das sessões e, inclusive, prestar esclarecimentos. Esse convidado, ele pode recusar esse convite? Não, se ele for um servidor público, ele não pode. Se não for um servidor público, a legislação permite que ele possa ser convocado e se negar a convocação, ele pode ser trazido de forma coercitiva. Então, todo mundo deve prestar os esclarecimentos necessários por uma comissão parlamentar de inquérito, até porque ela foi aprovada, é amparada por lei e existem regras para que isso ocorra. Tá certo. Deputado, eu queria só abordar agora um pouquinho de um assunto que a gente vem tratando aqui no Jornal da Rede Alesp, falando das novas tecnologias e quanto elas podem ajudar no desenvolvimento dos trabalhos no ambiente público. Me lembro que a deputada Janaína Pascoal, do PSL, falou inclusive aqui no jornal que defende a permanência de algumas sessões e atos do parlamento de modo online, mesmo no pós-pandemia. Segundo ela, isso poderia ajudar a reduzir os custos da máquina pública. Gostaria de escutar o seu comentário, a sua avaliação em relação a essa possibilidade. Eu acho que nós estamos vivendo a realidade virtual nesse momento, no momento de pandemia, que fez com que se buscasse alternativas. O parlamento não é uma empresa, o parlamento é um espaço de discussão política, de elaboração de leis, de fiscalização, de votação de leis. E, na minha opinião, a partir do momento em que você não tem mais restrições de reuniões presenciais, eu não vejo nenhum problema para que isso se retome e que a gente volte a funcionar normalmente. É óbvio que com esse instrumento que a gente se apropriou das reuniões virtuais, você também vai poder utilizá-lo para algumas atividades. Mas isso não significa, na minha opinião,
que o parlamento se transformará num espaço virtual e que isso significa reduzir custos. Essa visão de que quem acha que é preciso reduzir custos do parlamento como se fosse uma empresa, me parece uma visão equivocada. O que nós estamos discutindo é como é que o parlamento pode produzir adequadamente, fiscalizar e debater assuntos do Estado. Eu não acho que o grande debate é se reduz ou se não reduz, mas é como é que você produz e produz com qualidade. E a presença dos parlamentares na tribuna é um dos papéis que estão colocados. Então, isso se entenda como também parte das tarefas do parlamento. Certo. Deputada, falando um pouquinho também dessa polêmica, né, que envolve aí o contexto da pandemia do novo coronavírus, no que diz respeito, então, à flexibilização, né, das medidas de isolamento, o plano de São Paulo aí de retomada das atividades, quer dizer, a gente tem visto muitas informações, a gente vê que existem, inclusive, posicionamentos bastante divergentes, né? As opiniões divergem bastante no que diz respeito, então, a essa flexibilização ou manter né, as medidas de isolamento. Como que o senhor enxerga? Nós estamos na fase 2, laranja, em breve saltaremos, então, para a fase amarela. Como que o senhor vê esse caminhar, né, dentro desse plano São Paulo? O senhor acha que estamos no caminho certo? Qual que é a sua visão? Os números mostram que ainda a doença cresce de forma muito rápida e você tem uma quantidade de óbitos muito grande. Eu tenho a impressão que o governo do estado, pressionado pelos empresários, pelos comerciantes, acabou cedendo. Não cedeu olhando a ciência, olhando a saúde, mas cedeu olhando as pesquisas e olhando a pressão dos comerciantes. Eu acho que nós corremos sérios riscos, a gente está vendo em outros lugares uma segunda onda, e isso é gravíssimo, que pode fazer com que as pessoas precisem de hospitais, UTIs. Então, na minha opinião, o assodamento do governador nos levará possivelmente a uma segunda ou terceira onda, do que nós não precisávamos. Se o governo tivesse pulso e pudesse, inclusive, decidir pelo um lockdown no momento oportuno, para que a gente voltasse. Repare, a cada semana tem um segmento pressionando. É shopping, é time de futebol, igrejas. Bom, daqui a pouco abre tudo e a gente ainda tem uma curva que não se estabilizou, que não tem diminuído e que pode voltar a crescer de novo. O deputado, o senhor é muito identificado com as pautas ligadas à educação, o senhor é professor e também tem uma atuação muito consistente nessa área. Recentemente, o governo do estado de São Paulo fez uma coletiva de imprensa e o secretário de Educação, Rocieli Soares, apresentou o plano de retomada das aulas que vai acontecer de uma maneira escalonada, com rodízio de alunos, enfim. Gostaria de escutar do senhor se esse plano o agrada e o que poderia ser corrigido neste momento. O primeiro que ele está propondo a reabertura a partir de 8 de setembro. É um tempo muito longo e ele coloca condições necessárias para isso. Agora, repare, você propõe a retomada das escolas com 35%, o que faz com os outros 65% que não vão à escola? E os seus pais? Eu tenho a impressão que assim, a pressão obriga o governador e os seus secretários a produzirem propostas e, mesmo antes de serem testadas ou observadas ou terem todas as outras respostas necessárias, precisam ser trazidas a público para amenizar ou para reduzir a pressão de determinados segmentos. Eu não sei exatamente o que vai acontecer daqui a algum tempo com relação à educação. Agora, eu sei que os pais que trabalham e que precisam deixar o filho na escola, eles vão ter uma dificuldade a mais, porque eles abrem o comércio, abrem os serviços, mas as escolas vão continuar fechadas até setembro, possivelmente pode ser que se mude a data em função da situação que estaremos naquele momento. Então, acho muito temerário e acho que é precipitado qualquer decisão que não se tenha parâmetros seguros para a abertura. Perfeito. Deputado, estamos agora numa caminhada de fechamento de algumas unidades, especialmente os de campanha. Inclusive hoje, segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo está encerrando os trabalhos do Hospital de Campanha
do Pacaembu. Segundo a administração municipal, os equipamentos vão ser doados para a própria prefeitura, que vai poder equipar alguns hospitais da Zona Leste de São Paulo, salvo engano, em Itaquera, cidade de Tiradentes, em outro bairro que eu não me lembro agora. Pois bem, gostaria de escutar também do senhor a sua avaliação em relação à gestão na área da saúde, especialmente aqui no município de São Paulo, mas também o senhor pode comentar em relação ao Estado, e se o senhor acha que essa administração tem sido adequada até o momento. Bom, com relação à saúde, acho que a primeira observação é que nem o Estado, nem o município se preparou adequadamente para enfrentar esse momento de pandemia. Em que sentido? A ausência de testes para que se pudesse identificar de fato onde a doença estaria crescendo ou poderia ser, inclusive, controlada. Segundo, o governo optou pelos hospitais de campanha. Esse tipo de atitude demonstra também um certo desprezo à construção de uma rede de hospitais que pudessem ser deixados como legados após a pandemia. Repare, você tinha um hospital de campanha no Pacaembu e ele vai simplesmente desaparecer e os equipamentos serão transferidos para os hospitais que já existem. Você não está ampliando o número de leitos numa cidade como São Paulo, que tem uma carência ainda muito grande. Ele tinha 2 ou 3 possibilidades que poderiam ser utilizadas, tanto para o governo do Estado como para a Prefeitura, e que demoraram para fazer isso. Por exemplo, o Hospital da Brasilândia, que poderia ter sido entregue na sua totalidade, não foi. Parelheiros, a mesma coisa. A entrega é de soluço. Entrega uma parte, entrega a outra, entrega a outra. O Hospital da USP, que poderia ser utilizado. Estou falando de hospitais de prédios que já estão prontos. O Sorocabana, por exemplo, lá na região da Zona Oeste, que também eles entregaram uma parte. Se o governo tivesse optado por comprar testes em quantidade suficiente para fazer testagem, em ampliar a rede, para que a gente pudesse ter um legado pós-pandemia e preparar os profissionais da saúde com EPIs, com equipamentos como respiradores, talvez a gente tivesse num outro patamar nesse momento. Isso não foi possível. O que foi possível é o que o governo está fazendo. A desativação do hospital, qual que é a resposta do governo? Se a gente voltar a crescer, a gente vai usar os leitos que são contratados, mas não sendo utilizados lá no AMB. Beleza. Agora, é a história de que você monta um hospital de campanha e desmonta. A cidade não tem absolutamente os equipamentos, nenhum outro legado. Você continua tendo o déficit de leitos, principalmente na periferia, de médicos. Esse é o grande problema da saúde na cidade e no Estado. No Estado é pior, porque você tem cidades do Estado que não tem um leito de UTI. Vou para o Alto Vale do Ribeira, que você tem como referência a cidade de Apiaí. As cidades do entorno precisam levar os seus pacientes para Apiaí. Eu falava com a prefeita de Barra do Chapéu, eles não tinham nenhum caso. Levar uma pessoa para o hospital de Apiaí, ela voltou contaminada pelo Covid e passou para outras pessoas da família. Uma situação que estava controlada passa a ser descontrolada por vacilos e por problemas da saúde. Enquanto nós não tivermos leitos suficientes para atender o Estado, você vai ter, inclusive, a possibilidade de gente do interior vindo para São Paulo para ser atendida nas unidades de saúde da cidade de São Paulo. Percebe qual é o grande nó da saúde? Era investimento, investimento e investimento. O secretário municipal tem falado muito do SUS, a importância do SUS, e eu concordo com o secretário municipal de saúde. Agora, não basta a gente falar da importância do SUS, é preciso a gente construir situações que fortaleçam o SUS. Na minha opinião, uma delas era a construção de mais hospitais ou a abertura de espaços que já existem que poderiam ser utilizados. Tá certo. Conversamos então com o deputado Paulo Fiorilo, do PT, ele então que falou um pouco sobre o andamento das comissões e CPIs, né, neste momento, nesta nova fase, aí nesse ambiente virtual e também de temas importantes nesse contexto da pandemia do novo coronavírus. Deputado, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Eu é que agradeço, um abraço a você, Daniel, e sempre à disposição da Rede Alesp para discutirmos temas importantes da conjuntura. Obrigada. Obrigado, deputado. Forte abraço. Tchau, tchau. Outro abraço. Tchau.